Só mais alguns instantes que a gravação vai ser iniciada. Então, ok, pessoal, a gravação foi iniciada nesse momento. Boa noite a todos. Nós estamos aí iniciando a nossa segunda aula da unidade curricular 5, processamento de sinais, do curso técnico em automação semipresencial do Senai, Departamento Regional de Minas Gerais. Ok? Meu nome é Ulisses Rodrigues. Eu sou um instrutor online que está acompanhando vocês no ambiente virtual durante todo o decorrer dessa disciplina. Desde já eu gostaria de agradecer a presença do Diogo, do Gleison, do Otávio e do Edilson aí, que já estão online conosco. Como de costume, nós vamos iniciar essa aula, pessoal, fazendo aquele alinhamento das tarefas, ok? Então, na aula passada, né, que aconteceu na terça-feira da semana passada, foi no dia, deixa eu olhar aqui, no dia 16, ok? Na nossa aula passada, a gente tratou a respeito lá do diodo semicondutor e também dos circuitos retificadores. E falamos um pouco também das fontes de tensão dos circuitos, algumas configurações de circuitos de fontes de tensão, né? E todo aquele conteúdo que foi abordado foi o que vocês precisavam aí para estarem realizando a última aula, a primeira aula do último sábado presencial, tá? Na aula de hoje, a gente vai estar falando aí de alguns outros componentes eletrônicos que também são muito utilizados, né, na área da automação industrial. E temos aí o alinhamento da tarefa da semana. Okay? Então nós temos aí que essa semana a gente tem que estar estudando aí o conteúdo das páginas 71 e 85 do nosso livro didático e também das páginas 99 a 142 e das 149 a 197, né? Porque o conteúdo está um pouco ramificado ali no nosso livro didático, ok? Temos também que fazer o exercício de passagem 5, né? Que é um exercício lá que está dentro do nosso ambiente virtual, lá junto com o conteúdo, né? E lembrando que ele não é pontuado, ele é um exercício de fixação, né, do conteúdo. Então, temos que fazer o exercício de passagem 5 da situação de aprendizagem, etapa 4. E esse exercício ele fala de condicionamento de sinais e sensores. Em terceiro, nós temos que fazer, né, a atividade do simulador etapa 4. Então, lá na sua área de trabalho, né, você vai encontrar lá uma pastinha chamada de simuladores. Você vai acessar essa pastinha e você vai ter lá o simulador da etapa 4. Ordem de serviço 4, que você vai ter que fazer o quê? Implementar circuito que forneça sinal elétrico ao controlador utilizando um sensor de nível, tá? E essa atividade eu vou estar dando aí algumas dicas de como resolver essa atividade na etapa final da nossa aula de hoje, ok? Tudo tranquilo até agora, pessoal? Comenta aí no chat, por gentileza. Seja bem-vindo, Vinícius. Boa noite para você. Isso aí, o Gleison falou que está ok até o momento. O Edilson também. Então tá, pessoal. Então vamos seguir. Então, como nós fizemos aquela introdução na primeira aula, né? Então a gente está falando a respeito de alguns componentes eletrônicos que são utilizados, estão completamente relacionados à área de automação industrial. Tá? Hoje nós vamos começar a falar de alguns componentes novos aí que até agora a gente não tinha visto, ok? As referências bibliográficas, né? Então a gente tem aqui à esquerda do nosso vídeo o livro de processamento de sinais do Senai Departamento Nacional, que é o nosso livro referência, tá? E tudo aquilo que eu quiser aprofundar um pouco mais, né, ou sentir a necessidade de estudar um pouco mais o conteúdo, eu estou aqui deixando à direita, né, uma dica de uma literatura complementar, ok? Que é o livro de dispositivos eletrônicos, teorias de circuitos.
Esse livro você encontra facilmente na biblioteca do Senai que você está matriculado, ok? Agora já iniciando o conteúdo que está preparado para hoje, o primeiro componente eletrônico que a gente vai abordar hoje é o transistor, né? Que é o transistor bipolar de junção ou transistor de junção bipolar, né? Você pode encontrar aí das duas formas nas literaturas. Esse componente eletrônico, né, a base desse componente eletrônico é o diodo. O diodo, nós vimos lá que a formação dele é muito simples, né? Eu tenho ali dois materiais semicondutores, ambos recebem dopagens diferentes, né? Um deles recebe dopagem tipo P, outro recebe dopagem tipo N, e a junção desses dois materiais semicondutores, né, dopado tipo P e dopado tipo N, faz com que surja aí o elemento, né, o componente chamado de diodo, ok? E para se chegar no transistor, né, foi necessário, né, passar pelo diodo inicialmente, porque no diodo a gente tem lá a junção, uma única junção, né, uma junção PN. Aqui no transistor de junção bipolar, nós já temos aí duas junções, ok? Então nós temos a junção da base para o emissor e a junção do coletor para a base, né? Vamos dizer assim. Então, o transistor bipolar de junção, ele é um dispositivo eletrônico de 3 terminais. Lembro a você que o diodo ele tinha apenas 2 terminais, o terminal anodo e o terminal cátodo. Agora nós estamos conhecendo o transistor. O transistor ele tem 3 terminais, tá? E a esses terminais nós damos o nome de base, coletor e emissor. E ele também possui 2 junções, uma entre o emissor e a base, e a outra entre a base e o coletor. Podemos dividir o transistor bipolar em 2 categorias básicas, né? De acordo com o seu arranjo físico, tá? Nós temos 2 tipos básicos aí de transistores. Então, é o transistor NPN e o transistor PNP. Aí nós vamos aí ao longo do conteúdo preparado para hoje, diferenciá-los, né, e ver qual que é a característica de um em relação ao outro, ok? Aqui na figura 41, que foi retirada lá do nosso livro didático, nós temos aqui o símbolo, né, que é utilizado para representar o transistor, esse caso aqui o transistor NPN, tá? Nos diagramas eletrônicos. Então nós temos aqui, né, o transistor, né? Esse círculo aqui seria o seu encapsulamento, o seu invólucro. E nós temos aqui indicado o terminal base, né? O terminal superior é o terminal coletor e o terminal emissor é o terminal inferior, né? Então repare você que entre o terminal base e o terminal emissor do transistor NPN, nós temos ali o símbolo de um diodo, ok? Então, ó, o diodo no transistor NPN, ele está instalado ali, está alojado entre o terminal da base e o terminal do emissor do nosso transistor, ok? E aqui nós temos aqui a representação dos terminais, né? Então, o terminal P, né, que é o terminal, vamos dizer assim, positivo, né, é o terminal base. Depois nós temos o terminal emissor N e o terminal coletor também N, ok? Então, ó, daí que vem o nome do nosso transistor, transistor NPN. Então, entre o terminal emissor e base, eu tenho uma junção NP, né? E entre a base e o coletor, eu tenho uma junção PN, ok? Agora aqui na figura 43, nós temos ali o símbolo gráfico também do transistor
do transistor PNP, tá? E esse transistor PNP, o que você tem que reparar agora aqui, ó? O terminal coletor agora é o terminal inferior e o terminal superior é o terminal emissor, ok? A grande diferença aqui entre o transistor PNP e o transistor NPN, tá? Repare aqui que no transistor NPN, né, o diodo, ele está conduzindo aqui no sentido base-emissor, ok? Então, porque aqui eu tenho o terminal anodo e aqui eu tenho o terminal cátodo do meu transistor. E aqui agora no meu transistor PNP, eu tenho o meu terminal cátodo, né, voltado para a base do transistor. Então eu tenho agora um fluxo de corrente entre emissor para base. Repare que aqui é da base para o emissor. E aqui seria do emissor em direção à base. Ok? Então, você tem que se adaptar aí a essa simbologia gráfica, né? Porque é um elemento muito importante para você identificar em diagramas eletrônicos a qual transistor, né, esse símbolo se refere. Ok, pessoal? Tranquilo até o momento? Comente aí, por gentileza, no nosso chat. Conseguiram entender aí a diferença entre o transistor NPN e o transistor PNP? O Otávio falou que conseguiu, o Gleison também, o Edilson sim, o Vinícius também. É isso aí, pessoal. A aula só vai acontecer com a participação de vocês, tá? Então, não deixe aí de comentar no chat aí como está sendo a absorção do conteúdo. Então, vamos seguir. Aqui nós temos o transistor NPN, ok? Aí eu estou mostrando ali, ó, a polarização direta do meu transistor NPN. O que está acontecendo aqui na polarização direta do transistor NPN? Né? Então, se eu polarizo o transistor diretamente, eu quero que ele entre em condução, ok? Quando temos uma corrente elétrica entre a base e o emissor, né, causada pela tensão entre esses dois terminais, então eu tenho uma tensão ali entre a base e o emissor, né, então a base com uma tensão positiva e o emissor com uma tensão negativa, eu polarizo aqui, ó, o meu transistor diretamente. Então, o meu diodo do meu transistor, ele vai estar polarizado o quê? Diretamente. Então, eu tenho uma tensão VBE, que é a tensão que a gente chama entre o terminal de base e o terminal emissor do nosso transistor, né? Quando eu polarizo a base e o emissor, né, de tal forma, ele vai passar o quê? Ele vai permitir a passagem de corrente maior entre o coletor e o emissor, ok? Então, ó, terminal base positivo e terminal emissor negativo. Com isso, ó, eu polarizando o meu transistor diretamente, lembrando que a gente está falando do transistor NPN, eu vou ter ali um fluxo maior de corrente entre o terminal coletor do meu transistor e o terminal emissor do meu transistor. Ok? Essa aí é a característica do transistor NPN polarizado diretamente. Então, eu consigo ter um fluxo de corrente maior ali, ó, entre o terminal coletor em direção ao terminal emissor. A corrente elétrica está descendo, né? Então ela está seguindo entre coletor para emissor. Agora nós temos a polarização direta, só que agora do transistor o quê? PNP, ok? No transistor PNP, olha só, como que eu polarizo ele diretamente? Agora eu tenho que ter uma tensão positiva
no meu terminal emissor e a negativa onde? Na base do meu transistor. Ok? Então, repare o seguinte. Para meu transistor entrar em condução, né, ele conduzir uma maior corrente aqui entre o terminal emissor e o terminal coletor, eu tenho que polarizar aqui o meu terminal emissor com uma tensão positiva, com potencial elétrico positivo, e o terminal da base com um potencial elétrico negativo. Ok? Nada mais, nada menos do que o inverso do transistor NPN. Aí eu consigo, então, ter um fluxo de corrente maior entre o terminal emissor do meu transistor e o terminal do meu coletor do transistor. Ok? Então essas aí são as diferenças entre o transistor PNP e o transistor NPN. Tá? Aqui nós temos uma comparação entre esses dois tipos de transistores. Ok? Então repare, pessoal, que essa figura 45 e a figura 46, né? Elas foram adaptadas, porque lá no nosso livro didático eu identifiquei que havia um pequeno errinho lá na nossa imagem. Tá? Então aqui elas estão corretas. Ok? Uma das funções básicas do nosso transistor é ele trabalhar com uma chave eletrônica. Né? Então ele é muito utilizado aí com esta função, com esse objetivo. Né? Então se eu estou falando de uma chave eletrônica, eu estou falando que ora esse transistor ele vai conduzir corrente elétrica e ora ele não vai conduzir corrente elétrica. Tá? Então vamos analisar primeiro a figura 45, tá? Que está lá na página 50 do nosso livro didático. Ok? Repare o seguinte. Qual que é o objetivo desse circuitinho aqui? É o quê? É fazer essa bobina aqui, a minha carga, o meu relé que está instalado aqui no terminal coletor do transistor NPN, ele entrar em funcionamento. Ok? Então, olha só, como que eu faço esse relé que está instalado no coletor do meu transistor? Isso é importante. Sempre a carga que eu quero acionar através do meu transistor, pessoal, ela tem que estar ligada no terminal coletor do transistor. Ok? Então, repare que a minha carga aqui, que é o meu micro relé, no transistor NPN, ela está instalada aqui no terminal coletor do transistor. E aqui, no transistor PNP, o meu micro relé também está instalado onde? No terminal C, que é o terminal coletor do meu transistor PNP. Ok? Então, olha só. Quando eu estou desse tipo de configuração aqui, do meu transistor NPN, eu vou ter ali um sinal positivo chegando no meu coletor, no meu terminal coletor, um sinal negativo, que aqui é o ground, que é o GND, é o terra, ligado ao terminal emissor, ok? E aqui eu tenho um sinal positivo ali de 5 volts, né? Que eu vou estar recebendo na base do meu transistor, ok? Então, como que esse circuitinho vai funcionar? O meu resistor R3, ele é um resistor de pull down, ok? Nós vamos ver aí no decorrer da aula o que significa isso, né? Mas você precisa fazer colocar um resistor de pull down aqui para você colocar a base do seu transistor na referência de terra. Ou seja, eu estou falando que enquanto eu não estiver recebendo nenhum sinal aqui na base do transistor, o sinal que ele vai enxergar é o sinal de 0 volts, é o sinal de ground, de terra. Ok? Então eu estou estabilizando a base do meu transistor através do resistor de pull down em 0 volts. Tá? Para ele identificar, né, que realmente só com 5 volts, só quando chegar a 5 volts o transistor ele vai
entrar em operação, ok? Então, ó, a partir do momento que eu receber um sinal aqui de 5 volts positivo, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar polarizando o meu transistor NPN diretamente, porque eu vou ter positivo na base e negativo aonde? Negativo no emissor. Então, o meu transistor ele vai entrar em condução. Quando ele entrar em condução, ele vai permitir um fluxo maior de corrente entre o terminal coletor e o emissor. Com isso, a bobina do meu relé vai ser magnetizada e o meu transistor e o meu relé vai entrar em funcionamento. O Gleison falou assim, ó, nesse caso, o transistor é um regulador? Não, Gleison. Nesse caso, o transistor ele é uma chave eletrônica, ok? Isso significa que, quando eu receber um sinal de 5 volts, ele vai permitir condução de corrente entre o terminal coletor para o emissor. E quando ele não receber esse sinal de 5 volts no terminal da base, ele não vai permitir fluxo de corrente elétrica entre o terminal coletor para o terminal emissor. Consegui te responder, Gleison? Ok, perfeito. Agora aqui, no nosso circuito com o transistor PNP, vai acontecer da mesma forma, ok? Só que agora, olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui a polarização direta do meu transistor PNP. O terminal emissor recebendo 5 volts. Agora eu tenho aqui um terminal, um resistor R3, que vai ser um terminal de pull-up, ok? Então é um resistor ali, esses resistores de pull-up, pull-down, pull-up e pull-down, eles são resistores de resistências elevadas, na casa de 10 kΩ, né, que seriam 10 mil ohms, ou 15 mil ohms, ou 15 kΩ, ok? Esse resistor aqui, o que ele vai fazer? Ele está estabilizando a base aqui do meu transistor em nível alto, em nível de 5 volts, ok? Por quê? O meu transistor ele só vai estar polarizado diretamente, né? Só vai entrar em funcionamento se agora o meu sinal de controle aqui, que a meu terminal base for receber, for negativo, de 0 volts, ok? Então, nesse caso agora, eu estaria recebendo na base um sinal de 0 volts. A partir daí, eu polarizo o diodo PNP diretamente e consigo conduzir corrente elétrica entre o terminal emissor em direção ao coletor. Com esse fluxo de corrente aqui, ó, de emissor para coletor, a bobina do meu micro relé ela vai ser magnetizada e eu vou conseguir fazer o meu micro relé funcionar. Ok? Então isso aí, ó, são aplicações, né, para o transistor NPN e o transistor PNP, trabalhando como chave eletrônica. Ok? Então vamos seguir. Aqui, pessoal, nós temos alguns parâmetros, ok? Relacionados ao nosso transistor de junção bipolar. Tá? Então, o primeiro parâmetro do meu transistor, né? Lembrando que os parâmetros do meu componente eletrônico, eu vou encontrar onde? Na folha de dados desse componente eletrônico, que também é chamada de datasheet. Ok? Então, nós temos aqui a tensão de base para emissor, que é um dado do meu componente. Né? Geralmente, a gente trabalha aí para transistor, né, de silício, que a tensão entre base e emissor é de 0,7 volts. Boa noite para você também, Pedro. Seja bem-vindo. Outro parâmetro do meu transistor que é muito importante é o ganho beta, ou HFE. Tá? O ganho beta, ele nada mais nada menos é o que ele fala. Quantas vezes maior
a minha corrente de coletor vai ser maior do que a minha corrente na base do meu transistor, ok? Então esse parâmetro de beta, ele é muito importante, porque ele fala qual que é a corrente máxima de coletor que o meu transistor ele vai suportar, ok? Outro dado importante é o valor do que? Da minha resistência de base, que eu vou ter que calcular, né? Para limitar o valor da corrente na base do meu transistor, ok? Então, a minha resistência de base, como que eu calculo? A resistência de base, RB, vai ser igual à minha tensão de sinal, que eu vou estar ali recebendo na base do meu transistor, menos a tensão VBE, que é a tensão entre a base e o coletor do meu transistor, dividido pelo valor da minha corrente de base. Então, com isso, eu consigo calcular o meu resistor de base. Tá? E outro dado importante é o valor da corrente máxima de coletor que o meu transistor suporta, que é outra informação que a gente consegue obter na folha de dados do nosso componente eletrônico. Ok? Tudo tranquilo até esse momento, pessoal? Comentem aí, por gentileza, no chat. O Rony falou que tá ok. Isso aí, pessoal. O Pedro também. Ok, pessoal. Obrigado pelo retorno aí de vocês. Agora nós vamos falar de um outro componente eletrônico aí que também é muito utilizado, tá? na nossa área de automação industrial. Tá? Esse componente é o optoacoplador. Ok? Esse optoacoplador, em geral, né, de forma geral na automação industrial, a gente utiliza para fazer a interação de um sinal de um sensor, né, com um circuito eletrônico, ok? E fazer o isolamento entre ambos, o isolamento elétrico entre ambos. Então vamos ver aqui como que esse cara funciona e quais são as suas características, ok? Então, ó, o optoacoplador, ele é composto por um LED, né, que pode ser um fotodiodo ou um fototransistor, encapsulados em um único componente, ok? Então nós temos aqui, ó, na figura 35, que foi retirada do nosso livro didático, aqui um optoacoplador utilizando fotodiodo e aqui um optoacoplador utilizando um fototransistor, tá? Então repare que aqui eu tenho, ó, o encapsulamento do meu transistor, do meu optoacoplador, ok? É como se fosse um chip, uma pastilha preta, ok? Pode ser branca também, isso vai mudar de acordo com o fabricante do componente, ok? Então, ó, são componentes que utilizam semicondutores para realizar o acoplamento através da luz. Permite que um sinal seja enviado de um sistema para o outro sem o uso de ligações elétricas entre eles. Então, ó, se você reparar aqui no interior do nosso fotodiodo, nós temos ali nos terminais 1 e 2, né, o terminal anodo e o terminal catodo do nosso LED, ok? E lá nos terminais 3 e 4, nós temos o nosso diodinho. Então eu vou ter um LED emitindo uma luz e através dessa luz eu consigo fazer o quê? O chaveamento, né? O pessoal falou aqui, deixa eu só ver aqui, ó. O João Carlos falou ali mais ou menos até agora, tá entendendo mais ou menos. O Gleison falou que a voz está cortando. Está cortando para vocês também, pessoal?
ou é a conexão de internet do Gleison? Ele falou que melhorou. O Pedro falou que está cortando. A voz está ok. Ok, pessoal. Eu verifiquei aqui a minha conexão de internet agora. Aqui está beleza a minha transmissão. Ok? Verifiquem as suas também aí. Tá? Então, o que eu tenho aqui no optoacoplador? Eu tenho um circuito que vai enviar, né, um sinal para um circuito secundário, um circuito primário que vai enviar um sinal para um circuito secundário, e para isso eu não tenho nenhum contato elétrico físico, ok? Eu só tenho mesmo ali um LED infravermelho enviando um sinal ali para o meu fotodiodo ou para o meu fototransistor entrar em funcionamento, tá? Esse terminal 3 aqui, pessoal, no meu fototransistor, ele serve somente para fixação mecânica deste componente em uma placa eletrônica, numa placa de circuito impresso, ok? Para que não fique dúvidas aí, tá? A isolação elétrica entre o meu optoacoplador, né, que é a função dele, impede que ruídos eletromagnéticos de tensão elevada danifiquem um possível ali, microcontrolador que esteja interagindo com o meu circuito, né? E isso aumenta o quê? A robustez do nosso circuito eletrônico. Sem o uso do fotoacoplador, entre alguns sistemas, os níveis de tensão existentes entre as fontes distintas poderiam gerar problemas de instabilidade e até a queima de componentes. Então, nós temos aqui, ó, dois exemplos aqui de aplicações elétricas, né, de aplicações desse tipo de componente. Tá? Então, olha só, aqui na figura 36, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um sensor, tá? Que ali vamos falar que é um sensor de proximidade. Esse sensor vai receber um sinal e vai enviar esse sinal para o meu dispositivo de controle, que seria ali no caso, se a gente está trabalhando com eletrônica, seria o caso de um microcontrolador, ok? Mas repare o seguinte, aqui o meu microcontrolador, ele é alimentado e trabalha com 5 volts, ok? E o meu sensor, ele trabalha com o quê? Com 24 volts, tá? E se ele está trabalhando aqui com 24 volts, o sinal que ele vai enviar aqui, que ele vai liberar para o dispositivo de controle, ele vai vir na forma de 24 volts. Então, com isso, olha só, para que essa ligação seja possível, para que o microcontrolador receba o sinal proveniente do meu sensor, eu tenho que fazer ali, ó, um divisor de tensão, né, para que essa tensão ela chegue a níveis, né, que o meu controlador consiga ler essa tensão e não danifique o seu circuito ali de entrada de sinal, ok? E lembrando, né, que esse tipo de configuração eu posso ter problemas de instabilidades do meu sinal e até mesmo queima de componentes, tá? O Pedro falou assim, ó, professor, sem o uso deste optoacoplador, ocorre risco de curto ou risco de algum componente na placa, risco de danificar algum componente na placa, de choque? Choi, o que seria, Pedro? Isso, choque. Ok. Não, Pedro, aqui está mais relacionado, é um circuito, é um componente que vai trazer mais segurança e estabilidade para o funcionamento do seu sistema de controle, ok? Então, ó, aqui eu estou suscetível, né? Eu estou vulnerável a poder estar acontecendo alguma instabilidade e o meu microcontrolador ali receber um sinal, mesmo que o meu sensor não esteja atuado,
ok? E já aqui, ó, eu já tenho na figura 37 o meu circuito com o meu optoacoplador, ok? Esse optoacoplador aqui, o que ele está fazendo? Ele isola eletricamente. Então, ó, aquela conexão que existia entre o negativo das duas fontes de tensão, agora não é mais necessário, ok? Então eu vou ter dois circuitos distintos, dois circuitos separados. Um circuito aqui na entrada do meu optoacoplador, trabalhando com 24 volts, ok? E agora na saída do meu fotodiodo ali, né, que seria o meu optodiodo, eu estaria trabalhando com segurança no nível de tensão de 5 volts, ok? Então eu torno o meu sistema mais estável, né, e menos vulnerável, ok? Conseguiu entender, Pedro? Ok, então isso aí são exemplos de aplicações dos optoacopladores. Agora falando um pouco de sensores, né, porque a nossa ordem de serviço 4, ela trata um pouco de sensor, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre sensores que trabalham com sinais digitais e sensores que trabalham com sinais analógicos, né? O Otávio falou assim, ó, basicamente ele limita a tensão de chegada no sistema. Vamos lá, então vou voltar aqui. Ele não limita, né, Otávio? O que ele faz? O circuito do meu microcontrolador, né, ele vai trabalhar com 5 volts. Ele permite que eu trabalhe com níveis de tensão diferentes, né, no circuito de entrada e no circuito de saída do meu optoacoplador, e isso em segurança e garantindo com que o meu circuito funcione da forma desejada, da forma adequada, ok? Então ele não limita a tensão, ele isola um circuito da entrada em relação ao circuito da saída, ok? Consegui te explicar, Otávio? Beleza. Então vamos seguir. Agora falando um pouco de sensores, né? Então a gente vai tratar aí de sensores que trabalham com sinais digitais e sensores que trabalham com sinais analógicos, ok? Então o sensor, vamos caracterizar o sensor primeiro. O sensor é um elemento, né, que ele vai transformar uma grandeza física, vamos lá, pressão, vazão, temperatura, umidade, ok? Em um sinal elétrico. Tá? Então ele vai transformar uma grandeza física em um sinal elétrico. Tá? Aqui, nós temos aqui na figura 115, um exemplo de um sensor de nível digital e um sensor de nível analógico. Então eu tenho aqui, ó, um reservatório, e nesse reservatório, à direita, eu tenho um sensor digital instalado ali na face, né, do meu tanque, na parede do meu reservatório, ok? Todo sensor digital só trabalha com dois tipos de informações elétricas. Ou ele trabalha com sinal nível baixo, que seria um sinal de 0 volts, ou um sinal de nível alto, ok? Que seria um sinal 1, um sinal lógico 1. Ou a níveis de tensão, o sinal de tensão mais comum seria um sinal de 24 volts em tensão contínua, ok? Então, todo sensor digital ele vai me gerar uma informação nível baixo ou nível alto, 0 ou 1, ok? Então, é um sensor que permite somente dois estados. Ou eu estou desatuado, desligado, ou eu estou atuado, ligado. Já sensores analógicos, eles vão trabalhar ali, ó, dentro de uma determinada faixa de valores. Então eu vou variar um determinado valor de tensão
ou corrente elétrica em relação ao nível da água ali que está dentro do meu reservatório. Então eu tenho ali um flutuador, esse flutuador ali ele está atuando num circuito eletrônico e à medida que esse flutuador ele abaixa ou levanta, eu estou ali gerando uma variação de sinal na saída do meu sensor de corrente ou tensão. Então aqui o meu sensor analógico ele vai trabalhar com uma faixa muito grande, um range, né, muito grande de valores. E aqui no meu sensor digital, ou eu trabalho com 0 ou 1, ou nível baixo ou nível alto de informação. Tá? Vamos lá, o Pedro falou assim, ó, pode ser usado esses dois tipos de sensores ao mesmo tempo? Ou é só digital ou é só analógico? Muito boa a sua pergunta, Pedro. Qual tipo de sensor que você vai utilizar? Isso vai depender do que você precisa, de qual que é a necessidade do seu processo e o que o seu processo que está sendo automatizado e monitorado através de sensores precisa gerar de resultado para o seu sistema. Ok? Quando eu estou trabalhando, só para você ter uma diferenciação, aqui, quando eu estou trabalhando com um sensor digital, por exemplo, o meu sensor está ali na metade do tanque, está instalado na metade do tanque. Você concorda comigo? Está ali mais ou menos na metade do tanque. Eu só consigo saber se existe água no reservatório quando a água atinge o sensor, ok? Então, quando a água está aqui ó, um pouco abaixo do sensor, o meu sensor está falando assim para o meu sistema de controle. Ó, eu estou sem água no meu reservatório. Ok? Agora, quando a minha água passa ali na face do meu sensor, ele detecta, ele fala assim, ó, eu tenho água no meu reservatório. Quando a água sobe além do sensor, o sensor ele continua falando a mesma coisa. Ele continua falando para o seu sistema de controle, eu tenho água no reservatório. Agora, quando eu trabalho com um sensor analógico, né, eu consigo ter a informação exata do nível do meu reservatório. Ok? Como o meu flutuador aqui ele vai variar a posição, eu consigo então informar para o meu sistema de controle qual que é o nível exato da quantidade de produto ou de água ali dentro do meu reservatório. Conseguiu perceber a diferença, Pedro? Isso mesmo, Gleison. O Gleison falou assim, ó, digital vai me informar se está cheio ou vazio? Sim, de acordo com um determinado ponto específico ali do seu reservatório, né? Então, para me saber ali de forma mais exata, né, o nível ali através de sensores digitais, eu teria que colocar mais sensores aqui, ó, instalados ao longo da parede do meu reservatório. Agora, já com o sinal analógico, eu consigo ali de forma exata saber determinar o valor, né, a quantidade de produto ali, a altura do nível dentro do meu reservatório. Consegui responder você, Pedro e Gleison? O Pedro, sim. E você, Gleison? Gradativamente, quem vai te informar gradativamente é o sensor analógico, ok? Você falou assim, ó, eu tenho um envase de garrafas. Qual deles vai me informar gradativamente? De forma instantânea, o sensor analógico, ele vai ser mais preciso aí para você, ok? O sensor digital, ele vai medir ali em determinados pontos, de acordo com o local que você instalar o sensor digital ali na parede do reservatório. Ok? Beleza, então vamos seguir.
Aqui, falando um pouco aí também dos sensores, né? Então, sensores digitais eletrônicos, tá? Esses sensores digitais eletrônicos, nós vamos tratar aí do sensor de proximidades, né? Que a gente tem vários tipos de sensores de proximidades. Esses sensores digitais eletrônicos, eles trabalham através do quê? De semicondutores ou, né, transistores, tá? O que a gente deve observar para utilizar esse tipo de sensor? O nível de tensão de alimentação e a corrente de trabalho e a sua corrente de trabalho e a sua polarização correta, ou seja, a forma correta de se ligar um sensor, tá? Eu também tenho aqui, já que o meu sensor eletrônico, né, digital, ele é feito de semicondutores, né, transistor, eu também tenho o comportamento NPN, que é um sinal negativo, e o sinal PNP, que é um sinal que positivo, ok? Então, como que vai funcionar esses dois tipos de sensores aqui? O sensor aqui, NPN, um sensor de proximidade, sem detecção. O que está acontecendo aqui? Eu estou alimentando ele aqui através do terminal, através do fio vermelho, né, ou marrom, com positivo, e o fio azul com negativo. E ele vai me retornar um sinal aqui através do meu fio preto, ok? Inicialmente, esse sinal é um sinal chamado ali de alta impedância. Por quê? Eu não tenho nada, nenhum objeto aqui na frente da face sensora do meu sensor, ok? Então eu falo que esse sensor aqui, ele está sem detecção, ele não está atuado. Quando ele não está atuado, aqui no meu fio preto, ó, ele está liberando um sinal de alta impedância. A alta impedância, neste caso, ela significa que é um sinal indefinido, ok? É como se o meu sensor estivesse funcionando como uma chave aberta, ou seja, sem corrente elétrica significativa aqui no seu sinal que está sendo emitido, ok? Então, ó, se eu estou sem detecção, eu estou liberando um sinal ali indefinido, tá? Então, eu estou trabalhando como chave aberta. Agora, com o meu sensor já detectando um objeto ali na frente da sua face sensora, esse sensor ele vai passar a liberar um sinal que negativo, ok? Então, a minha carga, né, ou a minha unidade de controle, ela vai receber ali um sinal negativo quando o meu sensor NPN detectar um objeto. E o sensor eletrônico digital do tipo PNP, ele vai ser o inverso, ok? Quando ele detectar um objeto ali na frente da sua face sensora, ele vai liberar um sinal positivo, ok? Qual que é mais comum e qual que é menos comum de ser utilizado, pessoal? O sensor PNP é o sensor mais comum, ok? Ele então é aquele sensor que quando não está detectando nenhum objeto, né? Então, ó, eu estou aqui com a minha face sensora livre. Eu não estou detectando nenhum objeto. Então, eu libero ali um sinal de alta impedância, um sinal indefinido, um sinal de chave aberta. E agora, com o meu objeto ali próximo da minha face sensora, né? Ou faceado ali com o meu sensor, eu libero para o meu sistema de controle um sinal positivo de tensão. Então, esse sensor do tipo PNP é o tipo de sensor mais comum e mais utilizado aí na área de automação. Mas nada impede também de você, de forma aí corriqueira, encontrar um sensor também trabalhando ali do tipo NPN, tá? O Pedro falou assim, ó,
eu posso utilizar o sensor digital para identificar se tem água no reservatório e um analógico para identificar se a água já está no limite do reservatório. Também pode, Pedro. Isso vai ser de acordo com o que você quer, com a aplicação, com a solução que você está precisando para o seu processo industrial. Ok? O que você tem que guardar bem é que se eu quiser monitorar o tanque do meu reservatório com sensor digital, eu vou ter ali que usar um sensor, por exemplo, para detectar nível baixo, outro para detectar nível médio, outro para detectar nível alto, por exemplo. E se eu estiver trabalhando com um sensor analógico, eu trabalho apenas com um sensor. Esse único sensor já é capaz ali de me mostrar em tempo real, de me informar em tempo real, qual que é a altura ou qual é a quantidade de produto ali dentro do meu reservatório. Ok? Consegui esclarecer sua dúvida, Pedro? Comenta no chat aí, por gentileza. O Pedro falou assim, ó, dá para explicar de novo? Agarrou. Então vamos lá, ó. Eu posso utilizar ali, ó, ambos os sensores, ok? Analógico ou digital vai depender do que você quer de resultado, vai depender do que você precisa de informação. Esse cara aqui, ó, ele está medindo para mim só num determinado ponto do reservatório. Então ele está falando, tem água ou não tem água. Se eu quisesse, por exemplo, saber aqui, ó, nível baixo, nível médio e nível alto, eu teria que colocar ali mais 2 sensores, ok? Do tipo digital. Agora, usando o sensor analógico, o que ele vai fazer? Ele está variando, ele tem uma boia, essa boia vai variando ali de acordo com o nível do reservatório, e eu consigo determinar ali, ó, de forma exata, né? De forma bem aproximada ali, o nível, a altura real do nível do meu reservatório. Conseguiu entender, Pedro? Ok. Sensores analógicos, né? Dependendo do que a gente precisa, o meu sensor analógico, ele vai ser bem difícil de se trabalhar com ele, ok? Por quê? Porque eles geram sinais de saídas de formas distintas, ok? Então nós vamos entender um pouco isso aí, tá? Os sensores analógicos, né? Eles trabalham ali liberando sinais de tensão ou sinais de corrente, que variam de forma uniforme dentro de uma faixa específica de valores. Principais grandezas medidas ali com sensores analógicos seriam temperatura, pressão, vazão, posição, velocidade, força e entre outras grandezas físicas, ok? E aqui na figura 123 do nosso livro didático, nós temos um sensor analógico conectado a um controlador, né? E esse sensor analógico ele está enviando um sinal ali para o meu dispositivo de controle. Esse tipo de sinal que vai chegar aqui no meu dispositivo de controle, ele pode ser um sinal de tensão ou pode ser um sinal de corrente. Tá? O sinal de corrente mais comum é o de 4 a 20 miliamperes de corrente. E o sinal de tensão mais comum é o de 0 a 10 volts. Ok? Então nós temos ali um tipo de sinal ali de corrente que vai variar de forma linear. Ou seja, a minha grandeza varia de forma positiva, a minha corrente elétrica também varia de forma positiva. A minha grandeza física varia de forma negativa e a minha grandeza elétrica, a minha corrente varia também de forma negativa e linear.
Tá? Isso também pode acontecer com um sinal de tensão. Nós também podemos ter ali uma curva de saída de sinal ali do meu sensor linear inversa. Então, a minha grandeza elétrica, por exemplo, a minha temperatura está aumentando, mas o sinal da corrente que eu estou enviando para o controlador está caindo, está diminuindo, está decrescendo. Ok? Isso seria, por exemplo, um exemplo de curva linear inversa. Tá? E agora, nós também podemos ter sensores ali que trabalham com tipos de sinais não lineares. E esses são os tipos de sensores que são mais difíceis de nós trabalharmos e de nós implementarmos uma lógica de controle para o nosso sistema, que está sendo automatizado ou que está sendo desenvolvido, que está sendo criado. Tá? E esses sinais não lineares, eles podem apresentar curvas exponenciais, curvas logarítmicas ou curvas mais complexas. Tá? Ambos vão necessitar de cálculos matemáticos mais complexos para que a malha de controle converta, e interprete esse sinal de forma adequada. Ok? Então, sempre um sensor que te der uma resposta não linear, vai ser mais difícil a gente trabalhar com esse tipo de sensor. Ok? Então, os mais comuns são os sensores que trabalham, que te dão ali um sinal de resposta na forma linear. Dúvidas até o momento, pessoal? Dúvidas até o momento? O João Carlos falou lá, para um sensor analógico é preciso de um controlador e a programação equivalente à necessidade? Isso mesmo, João Carlos. Ok? Você está corretíssimo. Você vai precisar sim, de um dispositivo controlador que vai receber e vai ser capaz de tratar esse sinal e interpretar esse sinal aí para o nosso sistema que está sendo automatizado, para a nossa máquina ou para o nosso equipamento. Você está corretíssimo. Ok? Consegui te responder, João? Beleza, então. Muito obrigado aí pelo seu feedback. Tá? O Gleison falou assim, quando é que vamos amplificar um sinal? Aí nas próximas aulas a gente vai dar uma amplificada aí nesse sinal de um sensor elétrico, ok, Gleison? Então, beleza. Vamos dar sequência aí, pessoal. Agora, para complementar aí um assunto que a gente vai precisar para a nossa próxima aula presencial, que é do próximo sábado já. Então, lá na nossa aula presencial do sábado, a gente vai montar circuitinhos lá utilizando transistores, ok? E também vai precisar de alguns conceitos aí da chamada eletrônica digital. Tá? Então, na eletrônica digital, a gente trabalha com estados definidos de tensão, onde sinais digitais eles são tratados, na sua grande maioria, de forma binária. Ok? E são aplicados em circuitos elétricos de uma forma geral. Esse tipo de sinal digital ou eletrônica digital, ele apresenta maior robustez, precisão e exatidão. Sistemas digitais, eles toleram variações em componentes eletrônicos sem alterar a informação apresentada por eles ou representada por eles. O que não ocorre em sinais analógicos, em sistemas analógicos. Ok? Então, quando eu estou trabalhando ali com sinais digitais, ou seja, sinais nível baixo ou nível alto, ou 0 ou 1, eu consigo ter maior precisão e também uma maior robustez. Ok? Eu torno o meu sistema menos vulnerável a determinadas variações e ou interferências. Tá?
Os meus sistemas digitais, eles se dividem aí, né? A eletrônica digital, ela basicamente se divide entre circuitos combinacionais e circuitos sequenciais, tá? Circuitos combinacionais, o que são isso? Suas saídas são determinadas unicamente pelas condições das entradas. Então, os circuitos combinacionais são circuitos lógicos, ok? Então, eu preciso que uma combinação de determinados sinais aconteça para que eu tenha um sinal de saída do meu sistema eletrônico digital. Exemplos desses circuitos combinacionais são ali, ó, são os multiplexadores, os demultiplexadores, os somadores e subtratores, dentre outros componentes, tá? Já agora, os circuitos sequenciais, né, são aqueles circuitos nos quais há uma dada realimentação com sinais de saídas sendo enviadas a entradas do circuito. Então, já é um sistema que eu vou ter uma determinada ali ação de correção, tá? Então, exemplos ali são os componentes ali, os latches, os flip-flops, os contadores, os processadores, os microcontroladores, entre outros componentes aí da eletrônica digital, ok? Então, a gente está falando agora de outros tipos de componentes eletrônicos, né, chamados aí da área da eletrônica digital, que também são utilizados na automação em circuitos eletrônicos embarcados, né, em automação industrial. Aqui nós temos o primeiro componente aí, né, que a gente vai falar da eletrônica digital, referente a circuitos lógicos, né? Então, a lógica combinacional, que é o nosso elemento lógico chamado de OR, que também é conhecido como elemento OR, ok? Este elemento digital, lógico digital, ele vai trabalhar de uma dada forma, tá? Então, ele vai ter dois sinais de entradas, então esse aqui é o símbolo booleano, é o símbolo gráfico, né? Que nos digitais... Deixa eu só ver, ó. O Pedro está falando assim, ó, minha tela não está mudando. Mais de alguém não está mudando ou está todo mundo aí no slide 17? O Gleison falou que está ok, o João também falou que está ok. Pedro, eu sugiro que você... dá um F5 aí na sua tela, no seu computador, no seu navegador, para que a tela atualize aí, ok? Então vamos esperar, pessoal, parece que o Pedro pediu para atualizar. Tá no mesmo canal agora, Pedro? Ok, atualizou, né? Então, pessoal, eu olhei aqui a internet aqui novamente, aqui a transmissão tá boa, ok? Então verifiquem aí a internet de vocês, tá? Então vamos dar sequência. Este elemento lógico aí utilizado na eletrônica digital, o elemento OR, né? Eu tenho aqui o símbolo booleano, o símbolo gráfico aí, e eu tenho a minha expressão lógica, ok? Então, a minha expressão booleana lógica aí, utilizada para representar esse tipo de lógica na eletrônica digital. Ok? O que está acontecendo aqui? Esse componente, essa porta, essa instrução lógica, nos circuitos digitais, né, eletrônica digital, ela fica alojada dentro de circuitos integrados. Então, nós temos aqui, ó, um chip eletrônico. E dentro desse chip eletrônico, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho o meu elemento OR, o meu elemento lógico OR. Ok? Então, ó, no meu chip do meu circuito integrado 74LS32,
eu tenho 1, 2, 3, 4 portas lógicas digitais OR. E como que essa porta digital OR ela vai funcionar? Ou ela vai receber nível baixo ou ela vai receber nível alto. E de acordo com essas combinações, eu vou ter aqui um sinal, né, na minha saída da minha porta lógica, da minha instrução lógica. Ok? E como que essa instrução OR funciona? Toda vez que eu receber um sinal na entrada A de nível lógico alto ou na entrada B de nível lógico alto, eu vou ter como resposta na saída do meu sistema um nível lógico alto. E para interpretar o que está acontecendo aqui, nós temos o quê? A nossa tabela verdade. Ok? Então eu tenho 3 colunas na minha tabela verdade. Então eu tenho a coluna a coluna B e a coluna X. A e B são as entradas aqui da minha porta lógica. E o X é a saída da minha porta lógica digital. Como eu tenho 2 entradas, eu tenho então 4 linhas na minha tabela. Por quê? A combinação desses 2 sinais de entrada me dão 4 possibilidades ali de combinações. Então, a primeira combinação é 0 e 0, a segunda 0 e 1, a terceira 1 e 0 e a quarta 1 e 1. Ok? O que você tem que reparar? Que sempre que A ou B estão em nível lógico 1, ou seja, nível lógico alto, a minha saída também vai estar o quê? Em nível lógico alto. Então eu tenho aqui o B em nível lógico alto, então a minha saída também vai para 1, nível lógico alto. A em nível lógico alto, B em nível lógico baixo, logo eu tenho a minha saída em nível lógico alto. E aqui eu já tenho A e B em nível lógico alto. Com isso, a minha saída também está em nível lógico alto. Ok? Eu só vou ter nível lógico baixo na saída quando nem A nem B estiverem em nível lógico alto. Ok? Então esse aí é o circuito, né? É o exemplo de funcionamento do elemento OR, do elemento lógico OR da eletrônica digital. Tá? Então vamos lá. O próximo passo é a gente montar esse circuito no protoboard, né? Todos vocês conhecem o protoboard já? Ou a matriz de contato, pessoal? Vocês utilizaram elas lá nas aulas práticas presenciais, né? Ok. Então, o que eu fiz aqui para mostrar para vocês? Eu peguei o meu circuito integrado, conectei ele ao protoboard, tá? Eu vou deixar para vocês aí no final da aula o link aonde vocês vão conseguir fazer o download desse simulador de protoboard, ok? Aí você vai conseguir montar esse circuitinho lá e fazer os testes também igual eu vou te mostrar, tá? Então olha só, aqui eu montei o CI lá no meu protoboard, alimentei o meu CI lá no meu pino 16 com positivo e lá no meu pino 8 com negativo. O meu pino 1 e o meu pino 2 do meu CI, eles vão receber os sinais A ou B. E o meu pino 3 é o meu pino de saída. A saída vai ligar o quê? Um LED. Ok? Então, ó, na entrada A ou B eu tenho 2 chaves, onde à medida que eu fecho essa chave, eu estou gerando nível lógico 1, e a hora que eu abro essa chave, eu estou gerando nível lógico 0. Ok? Então, ó, eu vou colocar para vocês aí a simulação da porta OR. Tá? Então, ó, eu vou liberar para vocês aí agora a simulação. Tá? Então, nós vamos simular e depois
eu comento com vocês. Então eu liguei o protoboard, ó, 0 e 0. Desliguei o protoboard, ok? O que eu fiz? Eu testei todas as condições da minha tabela verdade, tá? Então eu vou soltar de novo, né? O Gleison falou assim, ó, aqui travou, né? Ok, Gleison, então vamos lá. Então, ó, ligo o protoboard, 0 e 0, o meu LED está apagado. 0 e 1, o LED acende. 1 e 0, o LED também acende. 1 e 1, o LED também acende. Ok? Então essa aí, pessoal, todos conseguiram acompanhar aí a simulação do funcionamento do elemento OR? Comenta no chat aí, por favor. O Gleison conseguiu, o Rony também. Beleza, muito bacana aí o Júnior, o João. Muito obrigado aí pela interação de vocês, pessoal. Isso mesmo, é muito importante, tá? Então, eu vou voltar agora aqui no nosso arquivo da aula. Então, deixa eu voltar lá para a parte que a gente estava. Então, foi a simulação da porta OR. O próximo elemento lógico e digital que a gente vai ver é o elemento AND. Ok? Então, nós temos aqui o seu símbolo gráfico e a sua expressão lógica booleana. O que vai mudar agora para esse circuito em relação ao elemento OR? Vamos reparar a tabela verdade agora. Como ele é um elemento E, eu só vou ter nível lógico alto na saída, ok? Da minha porta lógica, quando o sinal em A e o sinal em B estiverem em nível lógico alto, ok? Então, ó, só em uma única condição da minha tabela verdade é que eu vou ter nível lógico alto na saída, tá? Com isso, nós também conseguimos fazer a simulação lá no protoboard, né? Então, da mesma forma, eu alimentei com positivo o terminal 16 do nosso circuito integrado, com o negativo o pino 8 do nosso CI. No pino 1 e 2, eu estou gerando sinais ali para minhas entradas A e B, e o pino 3 está gerando o meu sinal de saída. Aí, através da simulação, eu consigo comprovar o funcionamento da minha porta lógica AND, ok? Então, eu vou aqui liberar para vocês também, ó, o funcionamento da porta OR, da porta AND agora, ok? Então, ó, vamos lá acompanhar o funcionamento da porta AND agora. Então, eu ligo o protoboard, testando 0 em 0 apagado, 0 e 1 apagado, 1 e 0 apagado na saída. Só quando eu tenho 1 e 1 é que eu gero um sinal na minha saída ali e o meu LED aciona. Ok? Vou gerar de novo, vou dar o play de novo aqui para vocês. 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0, e agora com 1 e 1 eu tenho um sinal também nível lógico alto na saída do meu circuito. Ok? Conseguiram aí, pessoal, acompanhar a simulação? Isso aí, o pessoal está falando que conseguiu acompanhar. Ok, deixa eu voltar aqui para o nosso circuitinho. E para finalizar, nós temos aí
o João fala assim, ó, pela expressão também dá para entender. Essa é a multiplicação, né? Isso mesmo, João, matou a charada, ok? Agora aqui nós temos a porta eletrônica, né? O meu circuito eletrônico NOT. O que esse circuito faz? Né? Ele é mais simples, ele trabalha apenas com um sinal de entrada, gerando um sinal de saída. Nada mais, nada menos, o que ele faz? Se eu recebo um sinal nível lógico baixo na entrada, eu libero um sinal nível lógico alto na saída. Eu estou invertendo o sinal da entrada. E se na minha entrada chega nível lógico alto, na minha saída eu vou liberar o quê? Nível lógico baixo. Ok? Então, ó, a minha instrução NOT, ela é uma instrução de quê? De negação. Ela inverte o sinal da entrada e libera esse sinal invertido na saída. Ok? Então, esses conceitos vocês vão precisar também para a próxima aula presencial. E aqui eu estou deixando para vocês o link de onde vocês conseguem, né, baixar esse simuladorzinho ali de eletrônica digital que eu utilizei para mostrar para vocês esses exemplos de circuitos. Ok, pessoal? Conseguiram compreender bem aí esses conceitos aí das portas lógicas? Isso aí, o Gleison falou que tá beleza, o Edilson, o Otávio. Então tá. Agora, pessoal, o João também. Agora, eu deixei agora esse finalzinho da nossa aula para a gente falar da ordem de serviço 4, que é a nossa atividade no simulador, que tem que ser entregue até sexta-feira, até sexta não, isso, até quinta-feira, dia 25 às 23h59, ok? Então eu vou dar dicas de como que a gente resolve essa atividade no simulador, ok? Me informe por gentileza aí quem de vocês já tentou fazer essa atividade e se já conseguiu, aqueles que tentou, se já obteve sucesso ou não. Aqueles que tentaram já obteve sucesso ou não. Me informe aí no chat aí, ó. O Pedro falou que está fazendo agora. Ah, mas como assim, Pedro? Você está assistindo a aula. O Rony falou que ainda não tentou. O Gleison falou que tentou, mas não conseguiu. O João falou que tentou e não deu certo. Quem mais? O Júnior falou que não conseguiu. Ok, então eu vou passar. O Otávio falou que não tentou ainda. Beleza, pessoal. Fiquem atentos ao prazo de entrega dessa atividade, ok? Então essas atividades nos simuladores, elas são pontuadas, tá? Então vamos lá, vou dar as orientações, algumas dicas importantes aí, tá? Então para começar, o que a gente tem aí na nossa ordem de serviço? A gente tem o objetivo, que é o quê? Implementar um circuito de monitoramento de nível mínimo da bebida do tanque de resfriamento. Ok? Então, ó, é uma placa eletrônica que vai monitorar o nível de um determinado produto ali dentro de um tanque de resfriamento. Ok? Então, aqui, ó, essa é a figura da nossa placa eletrônica. O que você tem que reparar? Alguns componentes dessa placa já vem montado, outros componentes não vem montado, tá? E essa placa eletrônica, ela te possibilita inúmeras configurações ali. Então, você já deve ter percebido que toda vez que você entra no simulador, a sua ordem de serviço está te dando uma informação diferente e também está te dando o quê? Está te pedindo um resultado diferente. Tá? Então, ó, aqui é onde você vai conectar o sensor, a placa.
Então o sensor está lá no meu processo, está lá no meu tanque, e esse sensor vai ser conectado diretamente à minha placa eletrônica. Ok? O que você tem que interpretar? Aqui eu tenho o terminal 24, que é o terminal de alimentação do meu sensor, e aqui eu tenho o terminal de 0 volts. Ok? Repare o seguinte, o meu sensor ele pode ser do tipo PNP ou ele pode ser do tipo NPN. É isso que você tem que ficar atento. Se ele for do tipo PNP, o que ele vai fazer? Ele vai liberar aqui, quando ele tiver atuado, um nível lógico alto. Ok? Então, se ele é nível lógico alto, ele vai liberar aqui, ó, 24 volts, se ele for do tipo PNP. Agora, se o sensor for do tipo NPN, vai ser ao contrário. Ele vai liberar um sinal de nível baixo. Então, ele vai liberar um sinal de 0 volts. Ok? Aqui está a forma correta de você instalar na placa, né, montar na placa o nosso optoacoplador. Olha lá, ó, o João já falou assim, ó, agora clareou bastante, tá vendo? Ó, o João já está conseguindo pegar as dicas aí. Então aqui é a posição correta do meu optoacoplador, ok? Então eu tenho um circuito ali, ó, que está isolado através do optoacoplador. Esse circuito primário aqui, ele trabalha com um nível de tensão de 24 volts. E esse circuito secundário aqui, ele está trabalhando com um nível de tensão de 5 volts. Ok? Então, olha só. Aqui é o meu circuito. Esses componentes aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, eles são os componentes que ou eu vou colocar alguma coisa neles, ou eu vou deixar eles vazios. Uns vão ter que colocar jumper, outros vão ter que colocar resistores. Outros você vai ter que deixar vazio. E isso vai ser de acordo com o sinal que está chegando aqui e a corrente e a tensão de trabalho do LED do seu optoacoplador. Tá? E aqui você vai ter que fazer aquela configuração pull up ou pull down, tá? Para o pino A5 do microcontrolador entender o sinal que está sendo gerado aí para ele. A informação que vai chegar para o microcontrolador. Tá? E vocês devem ter percebido que lá na nossa ordem de serviço nós não temos o quê? O circuito eletrônico. Ok? Então aqui eu estou deixando para vocês o circuito eletrônico. Como que eu fiz isso? Eu peguei aqui as trilhas da placa eletrônica, ó, e fui seguindo as trilhas da placa eletrônica. E através dessa leitura aqui das trilhas da placa eletrônica, eu consegui fazer o quê? Eu consegui montar o circuito do meu optoacoplador. Ou o circuito, né, completo ali que está recebendo um sinal do sensor e vai enviar esse sinal do sensor para o meu microcontrolador. Ok? Então, ó, no circuito primário, eu tenho que calcular alguns componentes ali para acionar o LED lá infravermelho do meu optoacoplador. E aqui no meu circuito secundário, eu tenho que fazer aquela configuração pull up ou pull down para que o meu microcontrolador receba ali nível alto ou nível baixo, à medida que o meu sensor seja atuado ou desatuado. Ok? Então esse aí que é o nosso circuito eletrônico lá da nossa plaquinha, lá da ordem de serviço 4. Algumas informações importantes. Ó, o circuito de entrada de sinal. Se o sensor for do tipo PNP, ele vai liberar um sinal de 24 volts. Ok? Então vai chegar aqui um sinal de 24 volts quando o sensor estiver submerso. Ou seja, quando o sensor estiver atuado.
Se o sensor for do tipo NPN, né, ele vai liberar um sinal de 0 volts quando o sensor estiver o quê? Também submerso. Então foi aquilo que eu falei lá no iniciozinho das orientações, né? Outra coisa, né? Eu fui lá no datasheet do optoacoplador, na folha de dados do optoacoplador, e eu vi lá que a tensão de funcionamento do LED é de 1,2 volts e que a corrente máxima de trabalho do LED ela é de 16 miliamperes. Então eu vou ter que limitar aqui através de sensores, né? Através de resistores, a corrente do LED, ó, para que ela não ultrapasse o valor de 16 miliamperes. Né? Então eu vou trabalhar ali com um valor próximo a 16 miliamperes, mas de tal forma que eu não ultrapasse esse valor dessa corrente de 16 miliamperes, porque senão eu posso danificar o LED do meu optoacoplador. Em seguida, eu tenho aqui o circuito da saída de sinal, ok? Então, ó, eu vou ter que fazer a configuração pull-up ou a configuração pull-down. Isso vai ser de acordo com os dados da sua ordem de serviço, ok? Na configuração pull-up, quando o optoacoplador não estiver acionado, o pino A5 do microcontrolador vai receber um sinal de 3,5 a 5 volts, ok? Então, ó, se o sensor não estiver acionado, ou seja, né, se o LED do optoacoplador estiver apagado na configuração pull-up, o meu pino A5 já vai estar recebendo ali um valor de 3,5 a 5 volts de tensão contínua. E quando o LED do meu optoacoplador aqui estiver ligado, né, o pino A5 vai passar a receber 0 volts. Tá? Isso aí, Gleice. O Gleice falou assim, ó, esse resistor do diodo, né, do LED, tem que ser mais ou menos na faixa de 1,1425 ohms. Eu creio que sim, eu creio, eu não lembro exatamente, mas é um valor, esse valor que você me informou aí não é um valor muito estranho, ok? Mas você tem que fazer os cálculos para conferir, tá? E agora, ó, quando eu fizer a configuração pull-down, o que vai acontecer? Quando o LED do optoacoplador estiver apagado, né, o pino A5 aqui, ó, do microcontrolador vai receber nível lógico baixo, 0 volts. Tá? E quando o LED do meu optoacoplador estiver ligado, acionado, o pino A5 do meu microcontrolador ele tem que receber uma tensão de 3,5 a 5 volts em tensão contínua. Ok? Então essas são as dicas aí que eu tinha para passar para vocês em relação à ordem de serviço 4. Ok? Então, pessoal, nós estamos acabando aqui as dicas e o conteúdo que estava preparado para a nossa aula de hoje. Ok? E desde já eu quero agradecer a presença do Otávio, a presença do Edilson, a presença do Vinícius, do Júnior, do Rony, do Francisco, do Pedro e a presença do Gleison. Ok? Então, muito obrigado pela presença de vocês, pessoal. E eu deixo agora esses momentos finais aí da nossa aula para possíveis dúvidas aí que ainda restem aí de vocês. Tá? Obrigado e boa noite para você também, Gleison. Obrigado pela presença também, Pedro. E boa noite para você também. Boa aula prática para vocês, tá? No próximo sábado, tá? Obrigado para você também, Rony, pela sua participação. Obrigado, Júnior. Isso mesmo, Pedro. Boa aula prática para vocês no sábado, pessoal.
O João falou assim, ó, como adicionar os resistores? Aí eu creio que você está falando do simulador, não é, João Carlos? Isso, tá? A dúvida seria como colocar o resistor na placa ou como saber onde eu devo usar resistor ou não. Qual seria a sua dúvida? Seja mais objetivo e claro aí para mim, por gentileza. Ah, tá. O João falou assim, ó, dimensionamento e quando usar ou não. Então vamos lá. Aqui, ó, é a visão geral da nossa placa. Como que eu vou saber se aqui eu vou ter que pôr um resistor, ou se aqui eu vou ter que deixar aberto, ou se aqui eu vou ter que deixar com jumper, ou se aqui eu vou ter que pôr um resistor? Isso, por exemplo, né, o João, como que você vai saber isso? Vai ser de acordo com os dados da sua ordem de serviço, ok? Porque lá na sua ordem de serviço, por exemplo, vai te falar se aqui vai chegar um sinal nível alto ou nível baixo. Se chegar um nível alto, eu tenho que interpretar o meu circuito aqui da entrada para saber os componentes que eu vou precisar usar. Se chegar a nível baixo, da mesma forma, eu vou ter que interpretar o meu circuitinho para saber onde eu vou ter que pôr resistor, onde eu vou ter que deixar aberto, ou onde eu vou ter que colocar jumper, ok? Aí ele falou, o Gleice falou outra coisa, quanto à junção do transistor. Não, o Gleice, você está errado aí em relação a essa afirmação. Aqui, ó, o que você tem que observar? O autoacoplador, ele é um fotodiodo, ok? Ele não é um fototransistor, beleza? Então o ganho ali não é importante, não é um parâmetro para esse tipo de problema não, tá? Você conseguiu aí interpretar, João? O que você tem que fazer? Ok. Procura lá na sua apostila, no seu livro didático, tá? De processamento de sinais. Lá em meados aqui, ó. Lá por volta aqui, ó. Da página... a página eu não me lembro, mas aqui na figura 37, ó, do nosso livro didático, já te dá mais ou menos uma noção aí de como que tem que ficar o circuito. Ok, João? Ok, então beleza. Então lá no seu livro didático ele já te dá mais ou menos a noção de como que tem que ser o circuito. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Ok. Então, na medida que vocês forem fazendo a atividade aí, se restar alguma dúvida ou se surgir novas dúvidas, me mande uma mensagem lá no AVA ou poste lá uma mensagem lá no fórum da turma, que eu, na medida do possível e o mais rápido possível, vou estar respondendo e esclarecendo a dúvida de vocês lá no fórum. Ok? Até a próxima, Gleison. Boa noite para vocês e boa aula prática, tá, pessoal? Nós estamos encerrando, então, agora a transmissão da nossa segunda aula ao vivo. Boa aula prática para vocês no próximo sábado.